Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo o Senhor o encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse último dia, mês de agosto, dedicado às vocações, onde nós celebramos as vocações, a liturgia hoje vem nos mover a olharmos para o céu, a olharmos para as coisas do alto, para a eternidade. Porque, meus irmãos, como esse mês é dedicado às vocações, o chamado de Deus para a nossa vida, a vocação a que Ele nos chamou, é para a eternidade. Claro, o Senhor nos chama a uma vocação, Ele me chamou ao sacerdócio, a muitos Ele chamou ao matrimônio, a alguns à vida consagrada. Quando Deus nos chama a uma vocação, primeiramente, é caminho de salvação para nós. O sacerdócio vai ser caminho de salvação para mim. O matrimônio para aqueles que foram chamados ao matrimônio, a vida consagrada, e assim tantas vocações. Mas aquele que vive plenamente a vocação que Deus chamou e que você, por livre e espontânea vontade, acolheu, ao mesmo tempo que vai te salvando, o Senhor vai te salvando, uma vida coerente na vocação, o Senhor vai te usar também para salvar a outros, para levar a outros também esse desejo de eternidade, esse desejo das coisas do alto, esse desejo do céu. E hoje a liturgia vem nos falar da segunda vinda do Senhor, que virá, que é certo que Ele virá, e vai nos levar. Aqueles que estiverem preparados, Ele levará ao céu. Que nós não estejamos despreparados, porque o Senhor quer a todos, quer que nós sejamos salvos, e Ele quer nos salvar. Deus nos colocou, desde a nossa criação, uma atração dentro de nós. É como que Ele colocou uma semente de eternidade dentro de nós. Santo Agostinho fala: fizesse no Senhor para ti. E o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Essa frase de Santo Agostinho expressa essa atração que o Senhor nos colocou desde o nosso nascimento. Fizesse no Senhor para ti. E o nosso coração anda sempre inquieto, enquanto não descansa em ti. O Evangelho de hoje vem nos alertar. Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. E daí, a partir desse alerta, o Senhor conta uma parábola. Compreendei bem isso: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele se prepararia. Por isso também vós, ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá.
E daí o Senhor fala do empregado fiel e prudente e do mau empregado. Ao fiel e prudente ele diz: feliz o empregado, cujo Senhor encontrar agindo assim quando voltar. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele menos esperar, e na hora em que ele não sabe, ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A teologia fala que o maior sofrimento de uma alma que não encontra a salvação, de uma alma que está no inferno, não é nem tanto aquilo que nós vemos do fogo, calor do fogo do inferno, mas o maior sofrimento de uma alma no inferno é não ver a visão beatífica de Deus. O que é isso? De não ver a Deus face a face. Como a frase de Santo Agostinho: fizesse no Senhor para ti, tu nos colocaste uma sede de ti, um germe de eternidade dentro de nós, e a nossa alma anda inquieta, enquanto não repousarmos em ti. Imaginemos a nossa alma que anseia pelo Senhor, que tem sede de eternidade, não ver a Deus face a face, passar o resto da vida, a eternidade inteira, sofrendo sem ver a Deus face a face. Esse é o maior sofrimento de uma alma no inferno. Nunca verá a Deus, nunca conseguirá ver aquele que sempre falamos nas liturgias, nas pregações. Imaginemos nós, durante todo o tempo seguindo o Senhor, e vacilarmos na fé, nadarmos e morrermos na praia, não vermos a Deus face a face. Que isso não aconteça com nenhum de nós. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Essas palavras não devem gerar medo em nós, mas sim uma paz, porque aquele que vive coerentemente a vocação, aquele que está vivendo uma vocação correta, uma vida correta em Deus, esse não deve ter medo quando ouvir essas palavras de que o Senhor virá como ladrão, porque essas palavras são para os empregados maus, aqueles que não estão se preparando para a segunda vinda do Senhor. Para nós, para aqueles que estão preparados, essa frase deve gerar paz, alegria, porque o Senhor virá. O Senhor está prestes a voltar. Uma vez perguntaram a Domingos Sávio, ele estava brincando, e perguntaram para ele: se o Senhor voltar hoje, o que você faria? Ele disse: eu continuaria brincando, fazendo a mesma coisa que está fazendo. Porque, meus irmãos, se nós estivermos continuamente, dia após dia, preparados para essa segunda vinda do Senhor, a vinda do Senhor não nos encontrará despreparados, como ladrão. Mas assim como Domingos Sávio, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque se nós estivermos vivendo coerentemente a vocação, de uma forma digna, como o Senhor espera de nós, o dia do Senhor não virá como um ladrão. Lá na primeira carta aos Tessalonicenses, na primeira leitura nós lemos a carta aos Tessalonicenses, um trecho, mas adiante desse trecho que nós lemos, Paulo fala: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, ao contrário, que somos do dia, sejamos sóbrios. De nenhuma forma, o dia do Senhor, para nós que buscamos a Ele, deve vir como um ladrão, mas deve gerar paz e tranquilidade. Portanto, permaneçamos fiéis. Tenhamos uma vida santa. A santidade da nossa vida,
apressará a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor. Quanto mais santos nós formos, quanto mais uma vida coerente, quanto mais uma vida digna, a vocação a que Deus nos chamou, mais o Senhor virá em breve. Tenhamos uma vida santa, como assim a primeira leitura de hoje. Que assim Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Que o Senhor nos encontre assim, preparados quando Ele voltar. Que não sejamos surpreendidos. E como o Salmo fala, saciai-nos de manhã, Senhor. Que a cada manhã, hoje nós estamos celebrando no início da manhã a Santa Eucaristia, que a cada manhã você possa desejar o Senhor, ter sede e fome do Senhor. A cada momento que você ali acordar, no início do dia, deseje o Senhor, anseie pelo Senhor. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo o dia. Que o seu dia hoje seja repleto de desejo de eternidade, de desejo de céu, de desejo de salvação. Assim como foi certa a primeira vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor é certa. Ele virá, e virá em breve. Os sinais estão aí. O Senhor está voltando, meus irmãos. Não vacilemos na fé, sejamos fiéis, busquemos uma vida de santidade, porque o Senhor está voltando. Muitos aí já pararam, muitas vezes, de pregar a segunda vinda do Senhor. Hoje nós vivemos num mundo existencialista, busca estar aqui, somente aqui, a realização aqui, a felicidade aqui. Mas o Senhor virá. O Senhor virá em breve. Lá no Apocalipse, fala: eis que venho em breve. E mais adiante, no versículo 17 do capítulo 22, o Espírito e a esposa dizem: vem. A nossa oração deve ser essa, a oração da igreja, a oração daqueles que estão preparados. O Espírito e a igreja dizem: vem. A esse Deus, a esse Senhor que diz: eu venho em breve, nós devemos dizer: vem, Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus, vem logo. E nós aqui permanecemos numa vida de fidelidade e buscando ser santos, para apressar essa segunda vinda do Senhor. Porque a maior felicidade de uma alma é ver a face de Deus. O contrário, aqueles que se perdem vão passar o resto da eternidade sem olhar face a face nos olhos de Deus, sem serem felizes. Mas para aqueles que estão preparados, desejando o Senhor, Ele virá e nos levará. E nós passaremos a eternidade nessa felicidade que Ele nos prometeu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!